Olá, tudo bem, galera? Kingson, Oi, Kingston, sua novamente aqui vida. com a Patrícia, mais uma gravação onde a gente vai estar falando sobre algumas perspectivas mais voltadas para as mulheres. Também atende, né, um pouquinho o público masculino, Sim, que até porque existe. hoje os homens estão bem participativos, né, nesse é, assunto aí que a gente vai abordar. Tem até uma música bem conhecida, Pais e Filhos. Hoje vamos falar sobre mães e filhos. Então fique aí, logo após a vinheta a gente começa com esse assunto polêmico. Valeu! E aí, dona E Patrícia, aí, quanto tempo, hein, que a Rafa, gente não quanto para bater um tempo? papo, tomar um cafezinho e gravar mais Um um episódio, episódio. Kingston? E tava com saudade também desses nossos Lá no encontros. comecinho a gente batia mais papo assim, parecia mais uma conversa, uma interação informal e que de fato era e continuam sendo bem originais, né? A gente sempre falou de assuntos que a gente domina e hoje eu acho que é pertinente a gente falar sobre esse processo. A gente falou lá no início sobre ser mãe em algum episódio, como é que é criar um filho e tal. Você falou muito bem e teve até interação de outras pessoas. E hoje eu acho que chegou o momento de outro ambiente em que você está vivendo falar sobre como é que tem sido essa experiência, né? A criança evolui, a mãe evolui e as experiências mudam. Às vezes a mãe não evolui, não, mas Será? não como a criança, mas aí a gente tem que fazer aquelas manobrazinhas. Talvez a evolução venha um pouquinho mais tarde da mãe, sabe? Da criança, ela vem mais espontânea, momentânea, esporádica, assim. Nós até falamos naquele vídeo passado que você é mãe de um idoso, né? É, É um filho com uma mentalidade bem evoluída e isso faz com que você se sinta, talvez, em alguns momentos, mais incapaz. cobrada. É exatamente, o Foi peso se torna maior. essa semana mesmo eu estava falando, meu Deus, eu sou incapaz de ser mãe. Eu não me sinto capaz nessa fase de ser mãe, mas porque no início do canal nós estávamos numa fase, a irmã já completou um ano, nós mudamos a fase, ele já entrou em nova fase. E eu estava dizendo, todo mundo fala da idade dos 2 anos, mas ninguém fala da idade dos 5 anos. E eu até, claro, eu não sou pai ainda biológico, me considero pai afetivo em várias situações da minha vida, por ter conhecido crianças maravilhosas que a gente adota como alguém que passa a fazer parte da nossa família. Passa a ser Mas, referência também. exatamente, mas o aprendizado ouvindo de quem está como tutor, eu acho que é muito mais intenso. E existe realmente uma diferença, assim, tipo, de uma criança de 2 para 5, que você perceba essa mudança na sua vida? Sim, existe, porque assim, na idade dos 2 anos, a criança ela começa a apresentar sentimentos. Então, ela faz algumas birras, ela tenta contrariar de alguma forma, começa a mostrar algumas vontades e desejos. Mas ela não tem maturidade para argumentar com você sobre você fazer as vontades dela. Uma criança com 5 anos, ela está formando a personalidade já. E é uma fase muito longa, porque os 2 anos é dos 2 anos. Completou 3, dá uma acalmada. Já dá uma Dos mudada. 5 de 5 aos 7, são 2 anos você Hum. sofrendo para ser referência, mas ao mesmo tempo dar autonomia para que a criança seja o que ela é. Porque ela está formando a personalidade e está mostrando a personalidade. Interesse, então a fase dos 2 anos vai dos 2 aos 3 anos. Isso é. Aí ela mantém uma personalidade meio equilibrada. Aí quando passa para os 3, muda um pouco. Isso, Dos ela, 3 aos 4, já ela fica mais fica. calma, já fica mais compreensiva. Quando chega nos 5 anos, aí inicia uma nova fase. Argumento, bate de frente. Tudo, Pergunta. as perguntas elas pausam um pouco mais, Sim. mas elas são mais específicas, então se torna um pouco mais difícil Ou também. seja, ela passou dos 2 aos 3 anos carregando a cabeça para poder começar essa nova fase dos 3 aos 7 E anos. são muito argumentadores, são argumentos que me pega de surpresa, eu acredito que pega de surpresa qualquer mãe que esteja nessa fase, pai, tutor, né? Qualquer pessoa responsável que tem que lidar com a criança, porque se a pessoa diz assim, vá tomar banho, mas por que eu tenho que tomar banho? Me convença de tomar banho? Não, não quero, porque eu quero fazer isso, isso e isso. E aí você tem que usar argumentos sem ser abusivos, agressivos, porque ela está formando a personalidade. Então, se você for abusivo, agressivo, é isso que ela vai levar para a vida. É mais interessante, eu ouço eu assisto, né, alguns vídeos, alguns especialistas,
é importante o pai se posicionar como pai, Sim. né? Eu não vou negociar com meu filho porque eu sou pai. Exatamente. Então, eu acredito que a criança ela tem que saber que ela é o personagem inferior na relação pai e filho, não inferior de Exatamente. nível, como posso falar, intelectual, que ela está numa fase de aprendizado, mas no nível hierárquico dentro da casa é o pai e a mãe que tem que tomar a rédea e E eu vou te dizer, decidir. nessa fase também girou uma chave na minha mente em que eu estou me posicionando de forma diferente também. Eu sempre fui adepta da educação respeitosa, Sim. né? E isso, para mim, ainda continua sendo. Porém, hoje eu entendo que mãe e pai não nasceu para ser amiguinho. Me julguem quem quiser, se você é amigo do seu filho, beleza, ó. Mas mãe e pai não nasceu para ser amiguinho, nem para ser adorado. Mãe e pai nasceram para ser respeitados. Eu não sou amiga do meu filho porque numa amizade você consegue negociar coisas, você consegue deixar a amizade pra lá, você consegue escolher suas amizades. Pai e mãe não. Então, assim, eu preciso também estabelecer um nível de respeito com meu filho, por isso a educação respeitosa, de forma que os meus atos não sejam abusivos, para que não seja reflexo dele comigo também. Porém, eu não posso negociar. Tem coisa que, de fato, eu acredito que um pai, uma mãe, tem que ter uma postura firme, inclusive para falar. Eu não preciso explicar, entendeu? Isso tem que ser assim e eu não preciso da Pronto. explicação. Eu ouvi de pessoas, assim, eu passei por uma fase, agora recentemente, eu acho que poucos dias atrás, que foi complicado, mas pessoas de fora me disseram, Patrícia, se preciso nessa fase, ele não está se comportando como adulto, trate ele como adulto. Chega para ele, diga, quem paga as contas da casa sou eu, quem paga as suas contas sou eu, então eu sou a autoridade. Aí eu disse, Interessante. mas isso não vai passar na cara, não. Isso é para você mostrar para ele a realidade. No dia que ele sai de dentro da sua casa e ele arcar com as próprias responsabilidades, aí ele responde E por você. quanto antes ele entende isso, eu acho que é mais fácil para ele lidar no futuro próximo, quando ele precisar ir para uma faculdade, Isso. para uma escola, em que ele começa a ver o dinheiro correndo na mão dele, ele começa a ver as responsabilidades que ele vai precisar ter com os recursos e, tipo, o material escolar. Se eu perder o meu material, eu vou precisar da minha mãe para repor. Isso, Então, tenho que ter exatamente. o cuidado, tenho que ter zelo. Então, tudo isso eu acredito que faça parte de um processo de construção do caráter da criança. E é o que a gente vê muito assim, atualmente, eu vejo muitos filhos que não respeitam os pais e só vê os pais como um banco mesmo. Nesse sentido, de tipo, só trata bem quando precisa de algo. Ou seja, eu quero alguma coisa, eu preciso tratar meu pai bem, minha mãe bem, para poder conseguir aquilo que eu quero. Mas isso eu entendo que foi um limite que não foi dado. Hum, Porque a criança, ela é uma esponjinha. Então, ela vai ser na fase adulta, vai ser na adolescência, na pré-adolescência, o reflexo. Claro que vai começar a ter outras influências, claro. Mas quando ela é baseada no limite, ela vai ter aquele princípio. Então, por mais que ela pise fora, ela vai voltar para aquilo que você refletiu para ele, aquilo que você passou para ele. é interessante esse contexto, porque no vídeo que nós gravamos, eu gravei junto com o pastor Edvard, né, que está lá no nosso canal. Quem não assistiu, eu recomendo assistir, pai e mãe. Ele fala sobre a recompensa, né, dos filhos, que existe uma metodologia de ensinar o filho recompensando, mas de uma forma inteligente, bíblica, acompanhada, que faz com que o filho aprenda a valorizar aquilo que ele ganha. Então, inclusive para lidar com aquela mesada, né, que na nossa época chamava de mesada. Hoje tem vários outros termos que se usa. Eu costumo e continuo chamando mesada. Mas para que o filho tenha direito a isso, ele precisa fazer algumas tarefas em casa Sim, para ele precisa ter valorizar. responsabilidade. Exatamente. Aí ele passa a dar valor. Exatamente, mas é justamente isso. Tipo, o Armando, ele tem 5 anos de idade e, assim, eu precisei também me posicionar dessa forma porque ele me ajuda em todas as tarefas em casa. Ele vai para uma casa, ele lava o banheiro, ele me julguem também, quem quiser, também vou falando já. Mas, assim, estou ensinando ele a ser um adulto útil. Então, eu acho que talvez por causa dessas responsabilidades, ele chegou uma hora que se achou no poder de, tipo, a casa também é minha, então eu também mando. Só que não é só isso, né? Existe uma diferença muito grande entre ajudar e ser o provedor. Sim, com certeza. É interessante. Ajudar é participar.
entendeu? Eu tô ali no ambiente, eu preciso manter o ambiente em ordem, eu não brinquei, joguei meus brinquedos no chão, então eu tenho que ter a responsabilidade de organizar de volta. Então isso até vai gerando uma maturidade. Quando eu for morar só, eu vou saber que deixar o banheiro sujo gera consequência. Se eu manter limpo, também gera consequência. É exatamente o que eu digo. Eu uso isso para que ele seja um adulto funcional, Sim, né? Não dependa de outros, de alguém, e que ele entenda que o lar é um conjunto, mas que não vai deixar de que eu seja como é que eu posso dizer um termo assim, eu sou a direcionadora, sim. eu que dou a Você direção. é a tutora, ou Isso. seja, a Eu responsável sou de a cabeça fato, a pensante cabeça. Exatamente. do lar. E principalmente por ser mãe solteira, você faz o papel de pai e mãe, né? Exatamente. É claro, eu acredito que é uma criação mais difícil, do meu ponto de vista, porque você tem que ter sabedoria para lidar como pai no ensinamento, como mãe e, sobretudo, como educadora, provedora, em todos os sentidos você tem que assumir os papéis ali. Assim, eu acho que para mim a maior dificuldade nem é isso, porque eu acho que a educação sempre quem dá é mais a mãe, mesmo Sim, nas famílias que são compostas por pai e mãe. Porque a mãe, ela realmente, ela tá mais ativa, tá mais presente. É a mãe que tira a licença maternidade. Geralmente é mais a mãe que tem essa atividade. Eu acho que para mim a maior dificuldade nessa relação de ser mãe solo é dar referência masculina a ele. sim. Porque eu preciso me posicionar como mulher, mas eu preciso mostrar a ele que as decisões, quem tem que tomar, é uma cabeça masculina que é pensando. Então ele vai ter que tomar decisões diferentes da minha, porque eu sou mulher e ele é homem. E é interessante para a gente, nós que somos cristãos, existe, inclusive lá na minha igreja, eles têm um ensinamento e esse cuidado ele tem sido muito bem ministrado através de uma palestra chamada Masculinidade Bíblica, que Exatamente. ensina o jovem, o homem e o adulto também, porque tem muitos adultos que não têm postura de homem, em muitos casos. E aí a gente consegue entender que a masculinidade bíblica ela veio desde o início da história, né? Adão foi macho, e vários outros foram machos, com posturas de macho e tendo papéis dentro da relação importantíssimo que não pode se abrir mão. Né? O homem e a mulher têm papéis definidos na Bíblia Exatamente. e que isso não desvaloriza nenhum nem outro. E eu sou muito tradicionalista, assim, nesse termo, sabe? Então, assim, eu acho que é por isso que eu uso o termo eu não sou pai de Armando. Eu não sou pai e mãe de Armando, eu sou mãe de Armando. Perfeito, Apenas. Ah, mas você faz. Não, não faço papel de pai. perfeito. Eu faço papel de mãe, porém com algumas responsabilidades que poderiam ser do pai. Sim, Então, assim, por quê? Porque eu não quero que ele perca essa referência masculina. Eu quero sim, que ele entenda, porque eu, hoje, não me comporto como uma mulher alfa, digamos sim, assim. Eu não me comporto para que ele entenda que as decisões são masculinas. sim. Ou As seja, você decisões está são masculinas. mostrando para A ele que mulher existe um é o papel. suporte. Entendi. É Então, interessante. então, assim, é muito difícil porque eu tenho que andar nas várias. Eu não posso baixar a cabeça porque realmente sou eu sozinha para dar a ele direcionamento, para dar a ele posicionamento, para suprir as necessidades dele, mas eu também não posso me exceder porque eu não posso mostrar a ele que a mulher é quem é a detentora das É a decisões. cabeça. Não, isso. Até porque o momento em que ele sair de casa, ele vai ter que assumir o papel de homem, de gestor, de provedor, e isso de fato tem que ter uma referência, né? E a referência, como você disse, nem sempre vai ser sua. Isso. Então ele tem que entender que existe um papel de homem numa relação, numa casa, no lar, e que ele vai ter que assumir esse papel. Né? Hoje eu posso falar pela relação que eu tenho com o Armando, eu vejo um menino criado por uma mãe que é másculo, que é hétero, tem todas as características de um grande macho, futuramente com postura de macho, e Macho que alfa. para mim isso já passa que a criação está dando certo. Sim. Porque eu já vi criações de mulheres numa casa com uma criança homem e que a criança começou a ter trejeitos e forma de falar, É porque forma de eles começam a gesticular. se omitir, né? Sim. Porque sempre foi uma mulher que mandou em mim, então eu, como homem, eu não posso, eu tenho sempre que acatar. Eu tenho um Não, certo. e o pior não é isso. O pior é quando a criança começa a imitar de fato a mãe. Tipo, a mãe põe a mão assim, a criança começa a colocar a mão. Entendeu? Então isso é interessante. Eu Eu sou vejo, meu general nesse sentido. e isso eu já tenho visto nele. Eu acredito que as pessoas que conhecem Armando, que vê, já vê que é alguém que tem uma postura, um perfil que não
aparenta que tem uma criação apenas por uma mulher. Exatamente. A referência dele está clara, é que ele sabe o que que é a postura de uma mulher, pelo menos na forma de se portar, e de um homem, né? Ele já sabe diferenciar. Inclusive, já fala até de casamento. É. Entendeu? Isso é bem interessante. Fala de Apesar, casamento, fala de filho. apesar de ter 5 anos só, já fala de patrimônio, de filho, de profissão, ou seja, tem todo um contexto por trás que já está mostrando um E sabe crescimento. como é a referência dele? Eu achei muito bonita, porque esses dias ele falando comigo, e ele falou assim, mãe, quando eu crescer, eu vou me casar. E eu quero uma mulher como você. Aí eu fiquei olhando assim, eu digo, peraí, deixa eu ver qual é a referência que ele tá tendo de mim. Eu aproveitei a situação, né? Porque será que é uma mulher mandona, uma mulher... Aí ele disse, não, mãe, uma mulher que gosta de se arrumar, que arruma os cabelos, que pinta as unhas, que anda arrumada. Eu Uma disse, mulher feminina, né? aí disse, então a referência que ele tem de mim tá dando certo, tá realmente indo pelo contexto em que eu quero passar para ele. Sim. Mesmo para que quando ele começa a ter influência do mundo lá fora, né? Sem a minha presença, sem a minha tutela, digamos assim, sem a minha orientação ao tempo todo, ele entenda realmente as diferenças. Com certeza. Eu tenho visto que, assim, apesar de Patrícia ter se posicionado como uma mãe, é, assumindo em alguns casos essa maturidade e responsabilidade de ter que diferenciar a criação de um pai e de uma mãe, mas no reflexo que a gente tem hoje de Armando, tem sido assim, para mim como homem e que pretendo ser pai, um aprendizado bem interessante. Eu acredito, Patrícia, que hoje, eu não sei você se já tem passado por esse processo, a educação voltada inclusive para o lado financeiro seja um ponto importantíssimo. Você tem hoje algum critério com relação, Armando já tem relacionamento com dinheiro, alguma coisa que ele possa entender que existe a necessidade de dar valor? Todas as vezes que vamos ao supermercado, quem cuida da lista é ele. E Hum, aí, hoje a gente faz, eu digo muito, a gente tem tanto para gastar, e aí ele vai olhando os preços das coisas. E ele diz assim, mãe, esse tá mais barato que esse. Foi uma forma que eu achei de introduzir realmente também a ele a forma financeira, né? E aí ele vai anotando também os preços, vai, tam. Temos tanto para já tem gastar. noção do que é economia, se comprar um mais barato, já tem uma noção. Exatamente. E outra coisa, tipo, como tem a lista, ele não foge. De Sim, tipo, mãe, vou comprar uma banana. Não. ele vai seguir a Temos lista. tanto para gastar, então a gente vai Interessante. gastar com isso, com o necessário, com. Fora as outras coisas também, que tipo, eu quero comprar tal brinquedo. Sim, Então, Armando, o que é que a gente pode fazer para economizar, para que você tenha esse dinheiro para comprar esse seu brinquedo, sim. né? Inclusive, eu estava até dando umas dicas a umas colegas minhas, eu abri uma conta para ele, uma conta de um banco, né, que sou eu que administro, fato. Mas eu mostrei a ele já, tipo, como é o dinheiro virtual, por que passa o cartão, como passar o cartão. Tem algumas coisas que eu deixo ele pagar, ele tem um cartãozinho dele, tipo, Sim, pague. Eu vou pagar o sorvete hoje, pague o sorvete. entendi. Então, assim, eu tento entrar mesmo, até porque hoje eu comecei a entender um pouco mais sobre investimentos, sobre renda, sobre trabalhos diferentes, assim, que não seja o tradicional, né? Fugir um pouco do tradicional, do CLT. Então, eu acho isso muito importante. E é uma coisa que também eu mostro para ele que, apesar de ser mulher, eu posso também ter uma educação financeira boa, mas que ele entenda que um dia ele vai ser o provedor. Sim, ele vai ser o responsável exatamente por esse papel. Exatamente. Esse papel, de fato, ele vai ter que assumir. Muitas vezes as mulheres, elas realmente assumem o papel das finanças do lar, tá? Muitas vezes. E algumas vezes as mulheres, eu acho que pela natureza da evolução, elas têm outros papéis que são mistos. Por exemplo, eu vejo hoje mulher que trabalha e marido trabalha também. E na hora de lidar com as finanças, existe um equilíbrio. Às vezes é o marido que é melhor, às vezes é a mulher. Então isso aí vai de cada casal, né? Lá, eu acho que ele está entendendo hoje, pela forma que você está ensinando, que você tem que assumir esse papel porque não tem outra pessoa, Mas mas que vai chegar uma hora vai que ele chegar vai a ter que hora que ele vai ter que contribuir. contribuir. Interessante. Entendeu? E outra coisa, como eu tento levar ele para uma educação mais tradicional, eu também mostro a ele, como ele fala em família, em ter filhos, eu mostro a ele a dificuldade que é de uma mãe sair para trabalhar. Ele já entende que é difícil. Eu preciso encontrar uma pessoa para ficar com ele, eu preciso ter toda uma logística. Então, se um dia ele casar e tiver filhos, se a mulher decidir ficar em casa para que ele não
se opõe a isso. Sim, Porque, como eu falei no início do vídeo, eu acho que realmente o papel da educação, de estar com os filhos, de ver os filhos crescer, de fazer, de alimentar, é da mãe. sim. Ou seja, o lar tradicional, acho que quando a gente era criança era muito normal. A mãe ficar em casa, o pai sair realmente para prover. E isso daí não tinha nenhuma condição. Sim. Depois, alguns movimentos criaram umas utopias de que havia necessidade de que a mulher se posicionasse, assumindo alguns papéis, e isso gerou, de certa forma, algumas dificuldades de entendimento para os jovens. Mas eu entendo que eu sou alguém que me considero tradicional, tradicionalista, e acredito que aquilo que a Bíblia prega continua sendo E não tem o problema mais válido. se entre ele e a esposa dele chegar a um acordo. Não, a gente vai pagar uma pessoa para ficar com nossas crianças porque eu quero trabalhar fora. Sim, A mulher disse, eu quero continuar trabalhando fora, não quero abrir mão da minha carreira profissional, então a gente vai pagar uma pessoa. Tudo bem, tem que ser uma coisa em conjunto, é um casal, sim. né? Então, assim, mas que ele entenda que é E uma no decisão processo, conjunta. e no processo vão entender, tipo, podem experimentar e no meio do processo falar, não vale a pena ou valeu a pena. Exatamente. Né? Eu tenho certeza que em algum momento você deve ter confiado o Armando com alguma pessoa Sim. e você viu que ali era bom ou não era tão bom quanto você pensava. Isso Vai fazendo alguns acontece ajustes e durante vai o caminho. ajustando. Eu acredito que é normal isso. Isso é bem normal. E porque assim também, Rafa, muitas das coisas financeira é uma coisa muito atual. As pessoas ainda têm muita utopia, mas é uma realidade. E eu vejo que muitas coisas, muitos problemas que os adultos trazem hoje, até sem ser em relação a casamento, a relacionamento, problemas que trazem para si mesmo, em si, tem a ver com o financeiro. Com Muita certeza. gente não está feliz com o financeiro, não está feliz com o emprego, não está feliz com a renda, não está feliz com os bens que possui. Tem muito a ver com o financeiro. Então, eu já tento apresentar ele financeiro de uma forma mais suave, mais ativa, para que ele possa crescer um pouco mais decidido também, tomando algumas decisões que eu poderia ter tomado quanto mais jovem, mas eu não tinha essa orientação. Olha a dica aí, pessoal. Para você que já é mãe, já é pai aí, você podendo começar a introduzir o seu filho nesse ambiente de responsabilidade com o financeiro, entendendo os valores daquilo que o rodeia, inclusive dos brinquedos, como a Patrícia bem colocou, vai fazer toda a diferença no futuro. Eu também acredito dessa forma, porque eu demorei a lidar com dinheiro, até porque meu pai, ele tinha aquela visão ainda da época dele, de que eu sou provedor, meu filho só vai trabalhar depois dos 18 anos. Sim. Então eu tive que trabalhar escondido, fui para um estágio, tudo. Ah, mas eu tinha esse pensamento. Antes da Armando entrar nessa fase agora muito questionadora, muito desafiadora, eu tinha esse pensamento de tipo, eu vou deixar aqui meu filho, porque para mim foi muito difícil trabalhar e estudar. Então eu dizia assim, não, eu quero que meu filho só comece a trabalhar quando ele terminar, escolher uma profissão, terminar a faculdade e tal. Só que hoje eu já tenho outro pensamento. Não, eu preciso. O CLT foi muito bom para mim nesse sentido, porque me mostrou quem é meu profissional. Eu formei o meu perfil profissional mesmo. Então, hoje, na primeira oportunidade que tiver, quando ele completou 11 anos, 12 anos, já pode entrar num programa que seja aí da vida de menor aprendiz, para ele ter uma rendinha dele, para ele poder formar o caráter profissional. Até porque hoje estamos fugindo dessa fase de que para você ser um profissional, você precisa ter uma faculdade. Às vezes você E vai. tão pouco uma CLT, né? Então, um pouco uma CLT. Então, às vezes você vai aprendendo os ofícios, né? Vai ajudando um colega. Às vezes, até a mim mesmo, quem sabe, lá no futuro ele esteja me ajudando na minha empresa e tal. Mas que ele forme o caráter dele profissional, sabendo mesmo o quanto é duro, o quanto é desafiador. Sim, e Se entendendo for que preciso existem. a educação com o trabalho. Certo, fantástico. E interessante, Patrícia, é entender que existem trabalhos e profissões que são mais difíceis que outras. Inclusive, tem jovem de 14 anos que ficaram ricos no YouTube, com as redes sociais. Claro, alguns deram sorte, outros realmente são bons naquilo que fazem, né? Geram conteúdo de valor, outros nem tanto, mas são formas de ganhar dinheiro hoje nessa Sim. nova geração que faz total diferença em relação ao que nós aprendemos na nossa infância. Mas eu digo a você, Rafa, até esses youtubers, você falou, né? Tem uns que são bons, realmente o que fazem, mas eu acho que a gente precisa ter uma referência, precisa ter uma responsabilidade, precisa ter um pouquinho de dificuldade, Sim, digamos no assim, para início, forjar o principalmente. caráter, Com para certeza. poder ser bom naquilo que faz.
Tem uns que faz besteirão, porque se você for ver o trajeto mesmo, tipo, só começou aquilo e só vai. Sim. Ter patrocínio, ter E outra, às apoio. vezes os pais facilitavam a vida dele tanto que Isso. para eles se desse certo ou não faria diferença. E, inclusive, tem uma frase que eu uso muito, que tem muito a ver com o financeiro. Não vou lembrar quem foi que falou agora, se alguém lembrar aí pode comentar, deixar aí no comentário. Ou até você mesmo lembrar que tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis e tempos fáceis fazem homens fracos. Eu não sei, mas eu acredito que foi um sheik que falou Foi o isso. Sheik Depois eu vou que falou isso, pesquisar. eu não vou lembrar o nome dele. Eu acho que foi o sheik, foi da família de sheik que construiu Dubai. Exatamente, foram eles mesmos. Eu não vou lembrar o nome dele Mas agora. depois a gente comenta ali sobre isso. Mas é bem interessante o que você falou, porque se você facilitasse demais, amanhã não ia ter o valor necessário para construir o caráter com a rigidez e a firmeza de lidar com as dificuldades da vida. Então, Desistir no primeiro obstáculo. Ai, deu erro aqui, então já vou abrir mão, vou para outra coisa. E esse fato, às vezes, não é bom. Às vezes, realmente, você precisa abrir mão e ir para outra coisa. Mas você precisa ter maturidade para saber quando é o tempo certo de encerrar. inclusive, eu vou recomendar um livro, Pai Rico, Pai Pai Pobre. rico, pai pobre. Muito Dá bom. uma lida nesse livro que você vai ver justamente sobre isso, né? Muito bom. Dois pais, dois tipos de prosperidade, dois tipos de vivência e resultados totalmente diferentes. Então, é uma referência muito boa sobre isso que a Patrícia falou. Às vezes, a facilidade aparente não gera o resultado que você almeja. Você pode ir muito além com a dificuldade do caminho. Então, é bem interessante isso aí. Dá uma lida nesse livro, eu recomendo. Eu acredito que a Patrícia também recomende. Sim, muito Tem bom. algum outro livro que você acha que um pai, uma mãe deveria ler para passar conhecimento para o filho? Ai, Rafa, tem alguns, mas aí eu vou ficar devendo. Essa lista, inclusive, a gente pode dar uma listinha depois, porque eu já li vários, né? E atualmente eu não tô lendo nenhum, justamente porque eu tô meio focada nessa fase de Armando para tentar passar, porque durante muito tempo eu me achei incapaz mesmo, inclusive eu me achei incapaz há uns dias atrás, eu precisei me posicionar de uma forma mais dura, como realmente passar em rosto, Sim. que é responsabilidade minha, então ele tem que me respeitar. Então, assim, eu tô mais focada nessa fase. Mas existem livros muito bons, inclusive livros de neurodesenvolvimento, de pedagogia. Gente, vai para os livros da área de pedagogia, que a gente lê em pedagogia. Você que é pai, você que é mãe, você que está grávida, você que está pensando em ser mãe, eu acho que todo mundo ele deveria estudar um pouquinho sobre isso, sobre neurodesenvolvimento, ver aqueles livros que são indicados para pedagogia, porque é um abrir de mundo. Legal, muito bom. Você vai ver que às vezes você lê a distância balela. Eu tenho conhecimento zero nessa área, inclusive vou começar a procurar um Muito bom. Tem Patrícia, esses livros, algumas pessoas aí que é bacana. eu acho que sempre o conhecimento é válido. Esse vídeo está bem interessante, para a gente não prolongar mais, eu queria saber, a gente sempre deixa uma frase para o pessoal, qual a tua recomendação para uma mãe, para um pai que está ali do outro lado, nos assistindo, sobre a criação do filho, nessa fase, dos 2 até os 7 anos? Eu vou dizer não, que na minha pergunta é sério, não, brincadeira. Gente, é o seguinte, nunca pense que a fase que você está passando é a pior. Porque ela sempre vai piorar um pouquinho, porque é a frase que eu sempre uso. Educar um filho é como um jogo de videogame. A próxima fase sempre vai ser mais difícil. Então, o que é que eu falo? Cuide de si. Para mim, a frase que eu digo muito hoje é assim, cuide de si, esteja bem, mantenha o seu equilíbrio, porque aí você vai conseguir nortear as fases de vida, as atitudes, as decisões de forma sensata, sem estar emocionalmente sobrecarregado. É muito difícil, eu não estou dizendo que é fácil não, é difícil a mãe não estar sobrecarregada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, mas assim, cuide de si. Tente se reencontrar, porque a gente se perde quando se torna pai, mãe, mas cuide de si. Perfeito. Ou seja, pessoal, em resumo, se você quer ser um bom pai e uma boa mãe, preocupe-se consigo primeiro. Se conheça, se cuide, porque você é a referência do seu filho. Exatamente. Então, acho que por hoje, né, Patrícia? Ficou top aí o conteúdo. E aproveitando, já se inscreve no nosso canal, siga, compartilhe, comente aí, manda comentário aí sobre o que você tem de opinião sobre esse nosso contexto e outro contexto que você queira que a gente fale. Tá bom? Exatamente. Então, desde já, a gente vai agradecendo ao público que está ali do outro lado, né? Porque nós somos todos Quem somos?